will. We'll show you another way. So put your glasses on. Nothing will be wrong. There's no break, there's no fake. It's up to you. The first what you'll be finding. Whatever holds you back, I can't get it off. Tell me what you want. I don't know why you say. Tell me what you say. I don't know why, too late, it's too late. I'm not here for real, it's just my turn you. Será que o Kenjaku estava tentando recriar o Sukuna? Ou será que essa forma do Sukuna é alcançável por outras coisas? Hoje vai ser isso. Primeiro, tá? Tem a ver com essa imagem que eu tava no começo. Essa imagem é da Jump Giga. A Jump Giga de outono de 2021. Veio com um compêndio de itens amaldiçoados. Tem outras coisas interessantes nessa imagem, tá? Infelizmente não tem muita tradução. Não tem nenhuma tradução boa desse negócio. E essa página, inclusive, não tem tradução nenhuma. Tem algumas traduções da página da Tengen, porque mostra que a Tengen é azul. Inclusive esse feto amaldiçoado é azul também, né? Mas essa página não tinha tradução nenhuma. Aí eu tive que traduzir com o Google. O problema é que a imagem que tinha disponível era de baixa resolução. Então não dava para ler a tradução. Eu tive que procurar e eu encontrei um scan um pouco com a resolução melhor, e aí deu pra ler. O negócio é o seguinte, galera: aparentemente os fetos brilham no escuro. Eles brilham no escuro, eles têm 3 olhos, eles se mexem de vez em quando, como se estivessem respondendo um ao outro, como se estivessem em ressonância. Tem uns talismã dentro do vidro, né? Tem uns talismã dentro do vidro que dá pra ver, usando câmera termal. E o lance é dito, né, que eles na verdade são uma mistura entre os sete estados de decomposição da religião budista, tradição budista, com uma coisa nova que veio de um cara chamado Hiraga Genai. Esse cara, ele formulou o contrário dos 7 estados de decomposição. Ele formulou 9 gravidezes e 9 abortos. Esse cara era sinistro. Era um escritor esquisito ele era farmacêutico, tudo mais farmacêutico naquela época, né? Ele ia botar em prática esse negócio, né, de fazer o ciclo de 9 gravidezes e 9 abortos. Só que antes dele começar, ele foi preso no ano seguinte por assassinato, e ele morreu na cadeia, aparentemente, ele morreu na cadeia. Isso foi 238 anos antes da história começar, tá? Mas ele não chegou a botar em prática. Isso foi 88 anos, tá? Do Noritoshi Kamo começar a fazer, do Noritoshi Kamo Kenjaku começar a fazer os experimentos dele. Então não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. A não ser que vocês considerem que aquele corpo do Noritoshi tenha mais de 80 anos. Eu acho que não, ele parece uns 40 só. Ali, aquele corpo do Noritoshi, né? Então não tem a ver, mas esse conceito já existia, tá? O conceito é meio que o oposto, né? É meio que o oposto dos... inclusive na tradução tem alguma coisa assim, que um ciclo representa a pureza e o outro ciclo representa a impureza. Só que fica difícil de entender por causa da tradução esquisita. Mas o negócio é o seguinte... Teve um brother chamado Wallace, que ele comentou, ele tava questionando a minha teoria de que o Sukuna era filho de maldição, tá? Porque ele falou que a aparência do Sukuna é só por causa da mutação mesmo, de energia amaldiçoada, né? Da evolução do feiticeiro, que o Sukuna deve ter nascido normal. Eu citei a fala que o Sukuna fala, que o Hajime pergunta, né, se ele tinha nascido daquele jeito. Primeiro ele pergunta se você nasceu já mais forte, depois ele pergunta se você já nasceu desse jeito, né? E aí o Sukuna fala, eu não sei, né? A única coisa que eu sei é que eu era uma criança rejeitada, eu fui uma criança rejeitada. Na tradução oficial e na tradução em português também, na tradução oficial em português, em inglês, né? Na tradução do TCB tem algumas palavras extras. Ele fala que eu não tenho como saber, né?
Eu não tenho como saber. A única coisa que eu sei é que eu era amaldiçoado, miserável e fui rejeitado por causa disso. Esse é o que ele fala na tradução do TCB. Mesmo com isso, né? Ainda não dá pra. Eu não posso, né? A gente não pode afirmar que ele nasceu deformado daquele jeito, né? A gente meio que assume isso porque seria mais maneiro, óbvio. eu acho que seria mais maneiro. E porque ele tem o cabelo rosa natural, né? E normalmente os cabelos, eu acho que remeteria a uma origem sobrenatural nesse caso, né? Os cabelos estranhos. No caso do Itadori também, ele tem o cabelo rosa. Ele não é uma criança normal, ele não foi uma concepção normal ali, né? E o Sukuna ele tem a mesma cor do cabelo do Itadori. O Gojo tem o cabelo platinado, a Miwa tinha o cabelo azul, né? Ela fala que a mãe dela pintava o cabelo dela de preto normal quando ela era criança. O Gojo é platinado, o Inumaki é platinado, né? Eles já nasceram dessa cor. Então, e o Inumaki inclusive tem uma técnica de mutação, né? Que tá ligado o tempo todo. É na língua dele. E o Gojo também nasceu com uma mutação nos olhos, né? Os 6 olhos é como se fosse uma mutação e tudo mais. Então, talvez isso ligue a alguma origem mais sobrenatural, né? Nesse caso. Talvez o que o Sukuna queira dizer com amaldiçoado, né? Criança amaldiçoada. Mas isso ainda não diria que ele nasceu mutante, né? Que ele nasceu deformado já, entre aspas, né? E aí eu olhei esse feto e o feto amaldiçoado tem as mesmas marcas do Sukuna, pô. E aí, como é que faz o negócio? O feto tem as mesmas marcas do Sukuna. Foi o Kenjaku que pintou essas marcas no feto ou o feto nasceu desse jeito? Porque o feto nasceu azul também, né? Esse negócio do feto azul pode ter a ver também com essa evolução de maldição da Tengen. A Tengen é azul. Mas o Sukuna não é azul. É estranho isso aí. O Sukuna não é azul. Mas esse feto ele tem inclusive o olho de Shiva na testa e o Trishula dentro de um Trishula. Parece ser dentro o olho de Shiva dentro de um Trishula. E o negócio fala que os olhos brilham no escuro. Estão sempre brilhando no escuro, como se dava para servir de abajur os fetos amaldiçoados servir de abajur. E aí eu tava pensando possibilidades. Ou Kenjaku realmente estava querendo recriar o Sukuna, porque a gente acha que ele queria usar o Sukuna para lidar com o próximo usuário dos 6 olhos, né? Usar o Sukuna como arma para isso. Por isso que ele estava tentando recriar o Sukuna. Recriar o Sukuna, nesse caso, um corpo, né? Um corpo suscetível para abrigar o Sukuna. Mas existe outra possibilidade. Existe a possibilidade de que, na verdade, o Sukuna é parecido com esse feto, por ele ter uma origem parecida, e aí você faz essas marcas, ou eles hoje nascem com a marca, né? Pode ser uma marca de nascença. Esse negócio do feto parece uma marca de nascença, sei lá, mas às vezes parece pintado, eu não sei. Mas pode ser que como a primeira gravidez da mulher de maldição terminou em um aborto, é provável que não tenha como o bebê meio maldição tenha como se desenvolver normalmente. E aí, se ele tiver alguma mutação muito sinistra, causa um aborto natural, entendeu? Então talvez essas marcas sejam algum feitiço que eles botam no bebê para fazer o bebê se desenvolver normal, até certo ponto. E aí depois que já tiver nascido, que ganha as deformidades de maldição, tipo a do Ketsu e a do Etsu. Talvez seja isso. Talvez seja alguma coisa para meio que para fazer com que o bebê cresça simétrico, né? Entre aspas, simétrico. Porque o Sukuna é simétrico. Ele é perfeito ali, né? Ele é perfeito para combate e tudo mais. Ele é simétrico. Se ele fosse só um mutante normal, ele ia ser meio corcunda, né? Ser meio corcunda, tem um braço meio torto. É igual o Sukuna do Nihon Shoki, o Sukuna original. Ele era meio deformado, galera. Ele é meio tortão. Ele não era um cara normalzão, não. Só que ele era muito grande e ele meio que tinha uma super força, né? Mas ele não era um cara normal. O cara tinha 2 pernas atrás, pô. Extra. 2 pernas extra atrás. Tipo uma pessoa que tem dedo extra, que é um dedo pendurado. Não é um dedo funcional, né? É um dedo pendurado. Então, mas os braços dele eram funcionais. Ele conseguia usar um arco e flecha com os braços extras. O Sukuna do Nihon Shoki. Mas eu tava pensando, é capaz dessa porra nascer assim,
eles já nascem por causa da natureza, né, meio maldição, eles já nascem com essas características, com as marquinhas e tudo mais, e o Sukuna já nasceu com isso, ou as pessoas que já sabendo que ele não ia se desenvolver direito, né, eles fazem esse feitiço nele para impedir que ele se desenvolva deformado, mas ele fica com as marcas o tempo todo, tipo uma marca de corrente mesmo, entendeu? Uma marca de corrente, alguma coisa assim, tipo um molde, tá? Um molde que força ali o bebê a crescer daquela forma simétrica, para ele poder se desenvolver direitinho. Pode ser isso também. E aí, nesse caso, se você removesse o do Sukuna, ele ia virar tipo um Quasimodo da vida? Tudo deformado? Não sei, né? Não sei. Mas é estranho. E aí, eu tava pensando nesse Hiraga Genai, mas não tem nada a ver não, galera. Não tem nada a ver com... Ele é só um cara esquisito mesmo. Ele deixou esse negócio no ar. E o Noritoshi Kamo Kenjaku, ele fez isso, né? Ele resolveu botar isso em prática quando ele teve a oportunidade. Provavelmente porque uma mulher que consiga engravidar de maldição não deve ser algo comum, né? Talvez o negócio apareça muito distante e tudo mais. Ele meio que tentou fazer o negócio dele ali. É muita coincidência. Eu acho que é coincidência demais É muita coincidência. E eu não acho que o Kenjaku foi o criador do Sukuna. Porque senão o Sukuna teria se dado o Kenjaku. Né? Teria citado o Kenjaku, ou mesmo a Tengen nesse caso. É capaz de serem coisa da evolução mesmo, igual o Wallace falou. E pode ser todas as opções ao mesmo tempo, na verdade. pode ser que ele ia crescer, filho de maldição nasce deformado, por isso que a maldição da mulher teve um aborto espontâneo, né? E aí a única forma de fazer com que eles se desenvolvam normalmente seja botando esses feitiços nos caras, e depois eles têm um potencial maior de evolução e ganha aqueles braços extra, aquela coisa extra, né, para Jujutsu. Pode ser algo do tipo. Ou talvez dê para mexer, né? Talvez dê para mexer nessas marcas do feitiço para causar mutações, para trazer à tona mutações. Mas isso é estranho porque a reencarnação do Sukuna trouxe o brinco dele de volta também. E no caso, a reencarnação do Chozo, por exemplo, ela não trouxe as marcas dele de volta. Esse feto deve ser o Chozo. Deve ser o Chozo ou algum outro. O Chozo não tem as marcas, até onde a gente viu, né? A gente viu ele sem camisa, ele não tem as marcas. Era só quando ele era o feto. Então, por isso que eu acho que pode ser algo assim, entendeu? De um feitiço que você bota no feto, meio maldição para ele se desenvolver igual um bebê normal, e aí depois você remove o feitiço e ele cresce normal. Tipo um molde, pode ser isso, eu acho que é isso. O que vocês acham disso aí? Eu vou checar agora a linha temporal, tá? A linha temporal desse negócio, porque eu acho que o Kenjaku estava tentando recriar o Sukuna antes, desde antes, né? Olha só, o Noritoshi Kamo, ele começou 88 anos mais ou menos de diferença do Hiraga Genai morrer, tá ligado? Quando o Hiraga Genai deu essa ideia de fazer 9 abortos e 9 gravidezes e 9 abortos. O Geto, ele nasceu em 1990 e como a família dele é normal, ele não era registrado, tá? Então é dito que o Kenjaku ele não esperava, né, que um garoto com manipulação de maldições nascesse. Se ele nasceu em 1990, acho que foi em fevereiro, se não me engano, ou foi em janeiro, ele deve ter manifestado a técnica dele ali entre 95 e 96, o Geto. E aí deve ter entrado por registro. Não sei se entrou por registro naquela época, né? O Yuji, ele nasceu em 2003. E é capaz... E o Kenjaku, ele ficou um tempo no corpo da Kaori porque ele curou a cicatriz. E a única outra vez que a gente viu a cicatriz curada foi quando ele estava conversando com o Hajime, no corpo daquele cara, né? Ele estava conversando com o Hajime. Então ele passou muito tempo no corpo da Kaori, que a cicatriz curou. É capaz, enquanto ele estava no corpo da Kaori, ele ainda tivesse a manipulação de sangue do Noritoshi Kamo. É capaz, né? E aí, o reino da prisão foi encontrado em 2012. Então, o Yuji... a gente não viu o Yuji bebê, né? A gente não viu o corpo do bebê. Eu não sei se o Yuji é tipo o pináculo aí, ele finalmente conseguir fazer... Ele fala, né, que enquanto o Yuji e o Sukuna existirem, o ciclo de maldições não vai acabar. Então é capaz do Yuji ser...
o Yuji ser o resultado final, entendeu? O resultado final, de finalmente alguma coisa que consiga servir de receptáculo pro Sukuna. Mas é meio estranho porque o Yuji consegue suprimir o Sukuna. Ele consegue suprimir o Sukuna. Essa história toda é muito estranha. A história toda é muito estranha. Porque se o Yuji fosse para ser o receptáculo perfeito do Sukuna, o Kenjaku teria que criar o Yuji e convencer ele a ser o receptáculo do Sukuna, porque ele consegue, se ele é o receptáculo perfeito, a prisão perfeita do Sukuna, ele consegue suprimir o Sukuna. Então o Sukuna não seria útil para lutar contra o Gojo. Não seria útil de forma alguma. Esse plano do Kenjaku é muito estranho. É muito estranho. E aí tem essa porra desse feto que tem as mesmas marcas do Sukuna, como se ele tivesse pintado ali. Ele tava fazendo o quê? Ele foi por isso que eu acho que é o lance do molde. Algum feitiço de molde. Ou então todo filho de maldição nasce desse jeito. Nasce. É igual. É o mesmo lance do olho de Shiva, né? Eles têm olho de Shiva na testa. É estranho, é meio estranho. Os fetos têm olho de Shiva na testa. O Sukuna aparentemente tem também, né? Tem a marca do Trishula ali. A gente viu, infelizmente, aquela imagem do Sukuna com o olho na testa aparentemente é um falso positivo, tá? Aparentemente aquele Sukuna é o Sukuna no corpo do Megumi ainda. Então esse olho na testa é um falso positivo, pode ser um falso positivo. Mas pode ser um olho na testa também, não sei, né? Mas esse feto aí tem o olho de Shiva na testa, inclusive com o Trishula, dentro do Trishula. Então é muito estranho. É meio que coincidência demais. É coincidência demais e ao mesmo tempo parece realmente ser coincidência. Porque o plano não bate. O plano do Kenjaku não bate. É coincidência demais, mas se pá é coincidência mesmo. Talvez, né? Mas o Kenjaku estava realmente tentando recriar o Sukuna. Ou tudo que é feito com energia amaldiçoada acaba virando essa forma do Shiva. Tipo o Wallace, igual o Wallace falou. É estranho isso aqui, né? O que vocês acham disso aí? Vocês dizem o que vocês acham aí? Qual a opção, né? Qual a opção? Eu acho que o Kenjaku tentou recriar o Sukuna várias vezes. Porque o Sukuna não deve ser projeto inicial dele. O Sukuna deve ser projeto de alguma outra pessoa. De alguma outra pessoa mais antiga, entendeu? E aí o Kenjaku foi tentar recriar os dele e não deu certo. Eu acho que sim. E aí deve ter tudo a ver. Mas é isso. Isso é uma coisa estranha que eu queria trazer pra cá, pra vocês. E eu fico por aqui. Tenham um excelente resto do sábado. E até, acho que terça, galera. Acho que até terça. Até mais. Tchau, tchau.